Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo. Um amigo meu me perguntou: Jeta, cadê seus vídeos sobre timidez e introversão que você tinha no seu canal e tal? Inclusive, um abraço aí pra você, Jorge Cedrais, pela ideia. Então eu vim aqui trazer de volta um dos meus vídeos antigos, acho que foi o meu primeiro vídeo e um dos que eu mais gosto daquela época. E no final desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre por que eu comecei a gravar naquela época, por que eu parei e o que é que eu aprendi de novo sobre o tema. Então, vamos nessa. Eu lembro na minha época de colégio, eu ouvia um pouco das pessoas, elas me dizerem que eu era tímido, ou que eu era muito calado, que eu era muito quieto. E eu sempre estranhei um pouco isso, porque eu nunca me identifiquei com uma pessoa tímida, porque eu era aquele tipo de pessoa que se eu precisasse fazer alguma coisa, eu fazia. Então eu apresentei várias peças na época de colégio, inclusive eu fui protagonista de várias delas, já fui a pessoa que tinha mais falas ou a pessoa que aparecia mais, né? E eu já apresentei vários trabalhos em grupo, em frente da sala, eu nunca tive muita dificuldade em fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu era aquele cara que se o professor fazia uma pergunta e eu sabia a resposta, eu não dava a resposta. Eu não levantava a mão para responder. Então eu sempre fiquei um pouco na dúvida, tipo, eu sei que existe algo diferente em mim, algo mais introspectivo, algo mais quieto, mas ao mesmo tempo eu não sou tímido, porque eu consigo fazer as coisas que supostamente tímidos não conseguem fazer. Então, eu sempre tive esse impasse, assim, né? Afinal, onde é que eu me encaixo, o que é que eu sou, né? Até que eu descobri uma coisa chamada introversão, né? Existe um espectro dentro da psicologia que vai de extrovertido para introvertido, e eu digo que é um espectro porque existe muita variação dentro desses dois polos. Não existe uma pessoa 100% introvertida, uma pessoa 100% extrovertida, e inclusive existem pessoas que estão no meio do caminho, né? Mas afinal, o que significa você ser introvertido ou extrovertido? Basicamente, entre várias outras formas de definir, né, existe um limite em que a pessoa consegue aguentar estímulos externos, né? Ou seja, aguentar barulho, aguentar pessoas, aguentar informações acontecendo na sua frente, né? Sejam visuais, auditivas, táteis, enfim. Então, toda pessoa ela tem um limite em que acima desse limite fica estressante, fica cansativo, ela se desgasta, ela sente que ela está sendo até, digamos assim, torturada, né? Que ela está num ambiente bem desconfortável para ela. Todas as pessoas têm esse limite. Só que os extrovertidos eles têm um limite muito mais alto do que as pessoas consideradas introvertidas. Ou seja, uma pessoa introvertida ela consegue se entreter com mais silêncio, com menos pessoas numa sala, com menos informações visuais num filme, enquanto o extrovertido, dependendo do grau de extroversão, ele pode até ficar entediado com uma quantidade mais limitada de informação. Então, por exemplo, uma vez me contaram de uma situação em que uma aluna, ela queria fazer uma prova, mas ela solicitou para a professora que ela fizesse a prova ouvindo música alta, porque ela não conseguia se concentrar sem esse nível de barulho para ela. E eu achei isso uma coisa bem curiosa, porque geralmente é o oposto, né? Geralmente as pessoas elas se concentram quando elas estão num lugar mais silencioso, né? Num lugar em que elas podem ter a atenção completamente focada naquilo que elas estão fazendo. Só que isso demonstra justamente essa diferença de sensibilidade do nosso cérebro, em que algumas pessoas elas se desconcentram com muita facilidade, qualquer coisinha, qualquer barulho já desconcentra essa pessoa, né? E outras pessoas, pelo contrário, elas ficam entediadas ou elas ficam dispersas se elas não estão colocadas num ambiente de grande estimulação, num ambiente com muitas pessoas para interagir, num ambiente com muitas coisas para ela olhar, num ambiente com muitos barulhos para ela prestar atenção. Então, essa é a grande diferença entre introvertido e extrovertido. Mas eu gosto muito da metáfora em que você tem uma bateriazinha de energia emocional, digamos assim, né, de energia social, de interação com as outras pessoas, e essa bateria, para o introvertido, ela recarrega enquanto o introvertido está sozinho, né? Quando ele está em situações com várias pessoas, quando ele está numa festa, ou, sei lá, numa sala de aula, ou em qualquer situação que envolve uma multidão de pessoas, que envolve uma multidão de estímulos, essa bateria ela decai, ou seja, essa pessoa ela vai ficando cansada, ela vai se sentindo sugada naquele ambiente e ela precisa voltar para o esconderijozinho dela, para um lugar silencioso, para um lugar mais solitário, para ela conseguir recarregar essas energias. Já o extrovertido,
ele é o contrário, né? Ele se recarrega com as pessoas, interagindo com as pessoas em que ele se sente bem, que ele se sente energizado, estimulado, enquanto quando ele está sozinho ele começa a sentir a energia dele caindo, porque basicamente é pouco estímulo para ele, ele precisa interagir mais, ele precisa ter esse nível de estimulação, né, com pessoas, com barulhos, com informações, para ele conseguir se sentir vivo, né, se sentir energizado. Então, por que entender essa diferença é uma transformação tão grande na nossa vida? Pelo menos na minha foi uma transformação muito grande. Porque quando você entende essa diferença, você consegue respeitar um pouco mais o limite das outras pessoas e consegue interagir com elas de uma forma muito mais, assim, com bom senso, eu diria, né? No sentido de que se você consegue identificar que um amigo seu é muito introvertido, não vale muito a pena você chamar ele para várias festas, não vale muito a pena você colocar ele em ambientes com multidão de pessoas, porque esse ambiente é intrinsecamente desgastante para ele, né? Ele preferiria muito mais você, tipo, ir no cinema ou fazer alguma atividade com um grupo menor de pessoas, né? Tipo, coisa de 3, 4, 5 pessoas. E ao mesmo tempo, se você tem um amigo muito extrovertido, não vale muito a pena você chamar ele para uma caminhada na praia, tipo, ele vai ficar um pouco entediado, assim, entre aspas, com com essa proposta. Só que a grande questão, não estou dizendo que você não possa, né? Claro que cada pessoa tem gostos diferentes e cada pessoa é capaz de aproveitar momentos que não é da natureza dela, digamos assim. A grande questão é que, com isso em mente, você não força a barra das pessoas. Então, sabe quando você chega para alguém e fala: ah, você é muito calado, interaja mais, faça mais isso, faça mais aquilo. Você está impondo nela um ideal de extroversão, um ideal de que ela só consegue se divertir, ela só consegue ser feliz se ela estiver curtindo, se ela estiver interagindo com um monte de gente, se ela estiver dançando, cantando, seja lá o que for. E na verdade cada pessoa tem o seu nível de apreciação de um momento, tem o seu nível de lidar com informações do ambiente, ou seja, cada pessoa ela consegue se divertir numa escala diferente. E a partir do momento em que você entende isso, você consegue respeitar isso e você consegue também identificar qual é o seu limite, né? Identificar quais as situações em que você está forçando a sua barra ou quais as situações que você está pegando leve demais com você e você deveria se soltar mais. Então, tenha isso em mente, pense um pouco sobre isso, reflita um pouco e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Eu já comentei aqui no canal o vídeo que mudou a minha vida, o vídeo que abriu a minha mente para o desenvolvimento pessoal e me fez querer ter um canal sobre isso no YouTube. Só que teve um livro que eu li um tempo depois que ele abriu minha mente para algo muito específico, que foi justamente essa questão da introversão e da extroversão. E quando eu li esse livro, tipo, é como se ele tivesse explicado a minha vida inteira. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um canal sobre isso. Eu queria fazer um canal só sobre esse tema, mas eu falei, não, acho que eu vou me restringir demais. Eu acabei não usando um título que me limitasse só a esse tema, usei o meu nome mesmo. E aí foi assim que eu decidi fazer esse vídeo sobre a timidez e tal. Eu acho que esse meu vídeo antigo ele explica bem o que eu queria falar sobre o tema. Eu só tive que dar um pouquinho ajustado no áudio, que ele dava com um pouco de ruído. Eu não sei por que eu deixei isso passar na época, mas tudo bem. Mas vamos lá para o que é que eu sei hoje que eu não sabia na época. Eu ainda acho que aquela explicação está basicamente correta. Entretanto, existem alguns fatores que vão além da questão da sensibilidade a estímulos ou não. Como, por exemplo, o condicionamento que a pessoa teve durante a vida dela pode fazer com que ela se comporte de forma um pouco mais extrovertida, como eu até falei do ideal de extroversão, mas também introvertida, se ela tiver uma criação mais repressora, digamos assim, se ela foi condicionada a não se expressar muito, ela pode parecer mais introvertida do que o que ela realmente é. E o que eu percebi também é que depende da conexão que a gente tem com as pessoas que a gente está em volta. Geralmente, se a gente se sente mais conectado, ou seja, se a gente se sente que a gente está num espaço em que a gente é mais parecido com as outras pessoas e é mais compreendido por elas, a gente acaba agindo de uma forma um pouco mais extrovertida do que o normal. Então, uma pessoa ela pode parecer introvertida se ela estiver num contexto que ela não está confortável, e ela pode parecer mais extrovertida se ela estiver confortável. Isso mostra também que é um pouco perigoso a gente se rotular como eu sou isso ou eu sou aquilo,
porque às vezes é mais uma questão da gente não estar confortável com aquelas pessoas em específico ou com aquele contexto em específico, e não necessariamente sobre a nossa mente ser mais sensível ou não aos estímulos. E é por isso que é interessante esse paradigma da questão dos estímulos, porque a gente pode testar ele em situações que vão além das questões sociais, porque as questões sociais elas são mais, digamos assim, difíceis de detectar os nossos padrões, porque tem mais variáveis, digamos assim. Mas, por exemplo, a questão que eu falei sobre a quantidade de som, né? Uma pessoa ela se distrair com barulho ou ela ficar mais atenta com uma certa quantidade de estímulos. Isso indica mais uma introversão ou extroversão real do que um exemplo numa situação social, porque, como eu falei, a situação social pode ter outras variáveis que estão sendo influenciando a situação. E uma dessas variáveis que eu percebi é o que eu vou chamar de timidez seletiva, que é basicamente certos contextos em que a gente é tímido, enquanto na maioria dos contextos a gente não é. Eu ainda vou trazer de volta o meu vídeo explicando mais sobre timidez, mas basta dizer aqui que você pode ser tímido ou inseguro em algumas situações, enquanto em outras você pode estar super à vontade. Então, se você se rotular por aquelas situações, né, e dizer, eu sou tímido, eu sou introvertido por causa de uma situação, quando na verdade você não é, você meio que vê uma questão de profecia autorrealizadora, em que você vai se colocar esse rótulo e você vai começar a se comportar de acordo com o rótulo nas situações em que você deveria estar mais à vontade também. Então tem esse perigo de se rotular, e eu acho que eu me rotulei um pouco. Eu acho que eu sou um pouco menos introvertido do que eu imaginei naquela época. Naquela época eu imaginei que eu estava tipo no ápice da introversão, só que hoje eu vejo que eu estou um pouco mais equilibrado, não estou tão na ponta assim. E eu vou aproveitar esse momento para falar também porque eu parei de gravar os vídeos naquela época. Foram vários motivos, na verdade. O primeiro motivo foi um motivo de logística, porque eu não sei se você percebeu que a qualidade da imagem estava diferente. É porque naquela época eu estava gravando com os equipamentos da minha mãe, o que requeria que eu confundi requerimento com requisito da última vez. Era requeria. O que requeria que eu me deslocasse para poder gravar os vídeos, o que era um empecilho logístico, né? Porque eu não podia gravar a qualquer hora, digamos assim. Então isso reduziu o tempo que eu tinha e a liberdade que eu tinha para poder gravar a qualquer momento. E num certo momento isso foi bastante inconveniente para mim. Outra coisa é que o perfeccionismo estava batendo muito forte em mim. Todos os vídeos que eu fazia, eu não gostava deles, eu achava que tinha alguma coisa que eu estava dizendo de forma errada, ou alguma coisa que eu podia ter dito e que eu não botei no vídeo. E eu reassistindo esse vídeo, por exemplo, eu percebo como eu me sinto melhor sobre ele hoje do que eu me sentia na época, o que já mostra como eu trabalhei meu perfeccionismo, porque o vídeo é o mesmo, mas eu não estava pronto para lidar com isso naquela época, então de fato eu estava muito insatisfeito com o que eu estava fazendo. E aí essa insatisfação ela acaba resultando na insegurança também de gravar os vídeos e de me expor. Tem toda uma questão também que eu estudei sobre privacidade na internet naquela época, então isso colocou várias dúvidas na minha cabeça se eu queria realmente me expor e tal. Mas digamos que eu estou lidando com essa questão aí da insegurança e resolvendo ela, digamos assim. Então, foram esses os motivos que me fizeram primeiro parar de gravar, né, que foi a questão mais da logística e do perfeccionismo, e depois excluir o canal de fato, que foi mais a questão da privacidade, da insegurança e do medo da exposição. Mas estamos aí de volta e eu vou trazer os outros vídeos também que eu quero, antigos, sobre esse tópico aí de timidez, introversão, etc. Então por esse vídeo é isso, comente aí embaixo o que é que você achou, se você acha que eu mudei muito nesses quase 2 anos desse vídeo antigo para esse agora, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!